como escapar, né? Nós somos expostos, mas a luz da vida, ela tem como função principal da vida, né? A luz da vida, né? Então, na experiência lá no Evangelho daquela mulher, quando ela foi exposta, né? Mas o Senhor realmente mostrou a real condição dela, mas para quê? Para que ela pudesse se arrepender e voltar, né? Então, se permanecermos, teremos a sua palavra, que é o próprio Senhor. Deus é luz, Ele quer revelar, quer mostrar para nós a sua vontade, mostrar para nós muito mais do que isso. O próprio Senhor quer se revelar para nós, né? Então, o título da mensagem dessa semana é a bênção de receber a revelação, né? Senhor Jesus. Mas logo no início da mensagem, né, logo na segunda-feira ali no Alimento Diário, somos encorajados a considerar diante da luz da palavra, né? Não como acusação, não como uma doutrina, como um mero ensinamento, mas diante da luz da palavra, qual a posição que nós temos diante de um cenário, né, ali citado, profetizado em Daniel, onde há duas grandes edificações, uma, a de uma grande estátua, e a outra, de uma grande montanha. Nós sabemos ali o desfecho, né, que aquela grande montanha se tornará uma grande pedra que destruirá essa grande estátua, né? Então, há uma pergunta ali, logo na segunda-feira, mostrando qual edificação eu estou participando, né? De qual edificação eu tenho gastado, né? Tenho a minha energia, a minha vontade, a minha emoção, o meu tempo, para edificar aquela grande estátua, que é o reino deste mundo, ou para a edificação do corpo de Cristo, né? Tanto que esse logotipo aí, ele faz menção àquela grande montanha, aquela grande pedra, né, que irá esmiuçar totalmente aquela grande estátua. Então, a nossa missão, ela é muito clara, né? Deus, quando ele nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares espirituais, Ele nos abençoou com um objetivo bem definido. É para nós edificarmos o corpo de Cristo, para nós edificarmos a igreja. Senhor Jesus. Então o Senhor quer nos dar essa grande revelação, né? Quando nós entramos ali logo nos primeiros versículos de Efésios, da Epístola aos Efésios, com grande revelação, com grande visão o Senhor quer passar para nós ali. Mas o que nos impede de ver, né? Lembrando que o Senhor, Ele quer nos abençoar com toda a sorte de bênção, né? Toda a sorte de bênção não é os irmãos, nós já ouvimos aquela expressão, né? Conta a bênção, irmão. Os irmãos, nós já ouvimos. Conta a bênção. Eu ganhei um carro novo, né? Conta a bênção, irmão. Eu vou me casar, né? Não é. Conta a bênção, irmão. Eu ganhei uma promoção no emprego. Não, na verdade, a bênção, né? O que o Senhor tem para nós é toda sorte de bênção nos lugares celestiais. É algo que vai... esses itens que eu citei rapidamente aqui, eles se tratam de cuidados do Senhor para conosco, né? É muito pouco dizer que a bênção de Deus para mim, para eu, seja simplesmente o fato de eu ter conseguido uma promoção no trabalho, ou até mesmo de simplesmente, entendam por favor, ou de simplesmente eu ter sido curado de uma doença terminal. Por exemplo, se for esse o meu caso, é bom, às vezes fala para o outro, né? Então esse é o meu caso. Eu
fui curado de uma enfermidade terminal, né? Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Mas a bênção, de acordo com Gálatas 3,14, vou apenas citar, essa bênção, que é a bênção prometida, a bênção de Abraão, ela se refere ao Espírito, né? Tanto de uma forma mais completa, dentro dos primeiros versículos de Efésios, ela se refere ao próprio Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito. Então essa é essa bênção que o Senhor tem para nós. Por isso que nós saímos para contatar as pessoas, para orar pelas pessoas, para pregar o Evangelho, seja no trabalho, seja na rua, seja onde for, nós podemos contar essa é a nossa história. Acá você sabia que eu fui abençoado com toda a sorte de bênção? Ah, é? O que aconteceu? Você ganhou um carro novo? Não, o próprio Deus, né? Eu tenho o próprio Deus, né? Aí você depois vai discorrendo ali que eu fui escolhido. Dentre milhares, Deus me escolheu. Deus me predestinou. Ele ainda me comprou, me redimiu. Ele está me encabeçando. Aí, para garantir, ele foi lá e passou um selo. Aleluia! Essa é a história que nós contamos para as pessoas, né? Então essa é a bênção. Mas o que às vezes, o que pode nos impedir de ver, de ter essa revelação, irmãos, que é algo tremendo. Nós falamos com palavras simples, né? Mas é algo tremendo, né? Grandioso, né? Então o que pode nos impedir de ver, né? 1 aos Coríntios, de ter essa revelação, né? Essa bênção da revelação. 1 aos Coríntios capítulo 2. Senhor Jesus. Os irmãos entenderam, né? Nada contra o carro novo, nada contra o casamento. Nós precisamos, Deus tem cuidado de nós. Não sei se vocês perceberam, choveu bastante, não choveu? Mas choveu só para os crentes? Choveu para todos. Deus tem cuidado, né? Tem cuidado. Mas para os seus filhos, tem toda a sorte de bênção nos seus lugares, toda a sorte de bênção, né? Então, 1 aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 7 e 8. Senhor Jesus. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, o que impede o homem, o que nos impede de ter essa revelação, lembrando que essa revelação, revelar, né? Na Bíblia tem um livro que chama Revelação, os irmãos sabem qual é? Apocalipse. Aí começa assim, revelação de Jesus Cristo. Então, revelar tem aquele sentido de você, misteriosamente, você dá um clique na sua máquina, né? Na sua máquina, aí você, aquela imagem que estava lá do Cristiano, ela passa a ser, ela é transferida, ela é revelada agora, num papel, hoje numa tela, né? Misteriosamente. Então, o Senhor ele quer revelar, quer a própria imagem dele ser revelada em mim, em nós, né? Então, a revelação, ela tem como ponto culminante isso, né? Por isso que é o versículo 7, que lembra? Vamos ler novamente. Não falamos a sabedoria de Deus em mistério, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, o que é isso? Para a nossa glória. Então, a revelação, Deus revelar, Ele quer,
tem os aspectos de conhecer o propósito, a vontade, mas resumidamente, qual que definamos o propósito de Deus. Ter um grupo de pessoas que o expresse nessa terra. Quer dizer, é o próprio Deus, né? A imagem de Deus criou o homem com esse propósito, é segundo a sua imagem. Quer dizer, aquela imagem, aquela imagem de Cristo, ela tem que ser revelada, né? E glória, o que é glória, né? O que é glória? Glória é o próprio Deus sendo expresso através de nós, né? Eu e Deus, nós temos a mesma expressão, sermos preenchidos da glória de Deus. Mas o que nos impede, né? Então Deus tem esse propósito ao revelar, ao dispensar suas bênçãos, as suas revelações. Mas a sabedoria, o versículo 8, mas sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Nenhum dos poderosos desse século se remete ao quê? Os poderosos desse século, quer dizer, os mais capacitados, né? Por isso nós desfrutamos daquele hino. Se você deseja o Senhor, não é no mundo que você vai encontrar. Se você deseja o Senhor, não é na mente que você vai encontrar. Então, os poderosos desse mundo, já pensou, tenta imaginar, não vamos citar nomes, estamos sendo gravados, tenta imaginar um poderoso aí. Imagina, os irmãos imaginam. Agora, tenta imaginar você chegando perto deste, ou desta, né? Dessa grande personagem, tá? Tenta imaginar, essa celebridade. Chega perto dele e fala assim: meu jovem, minha jovem, se você crer com seu coração e confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. O quê? Falar? Então, se eu crer com o coração e falar: Senhor Jesus, eu sou salvo? Isso é loucura. Isso não é concebível aos poderosos dessa, né? Não, agora, ok, se você me falar assim que eu tenho que subir 300 degraus, né? Falei certo, né? Degraus, 300 degraus, chegar lá no final, lá depois descer de novo, aí você salva. Mas abrir meu coração, invocar e confessar com minha boca que Jesus é o Senhor, eu sou salvo, isso é loucura, né? Aí, vamos continuar, por favor, a leitura, versículo 9. Sim, mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que o Senhor tem preparado para mim, para você, nós, meros mortais, né? Plebeus, sei lá, os menores de todos os menores, irmãos, nem olhos viram, é algo assim que a nós cabe desfrutarmos, mas aos poderosos, aos orgulhosos, aos grandes sabedores, né? Então, nessa hora aí, né, para eu desfrutar de toda essa revelação, eu tenho que ser simples e no Espírito. Me voltar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, reconhecer. Invocar o nome do Senhor é o quê? Tem um princípio, né? Não é uma simples prática, é um princípio. Senhor, eu sou fraco, eu sou frágil, Senhor, eu sou mortal. E reconhecer que Ele é o Senhor, né? Aí isso nos faz o quê? Nos voltar ao Espírito. Mas na minha mente, na minha grande sabedoria, no meu grande conhecimento, eu jamais vou conseguir tocar nessa grande revelação. Eu jamais vou conseguir tocar no propósito, na vontade de Deus. Eu, na verdade, jamais vou conseguir tocar ter essa experiência da glória de Deus, né? Senhor Jesus. Então, isso nos impede, irmãos, né? Isso impede
tem impedido muitos de ver o Senhor, e tem impedido até mesmo muitos cristãos, muitos dentre nós, às vezes, de tocar nessa tão grande revelação, porque às vezes somos muito complicados na nossa mente, né? Às vezes eu sei muito, às vezes eu sou tão grandioso, soberbo, grandioso, e não consigo tocar no Senhor, mas sendo simples, voltando ao Senhor, aí segue o versículo 10, né, do mesmo capítulo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então a revelação, ela é pelo Espírito. Não é pelo quanto que eu já estudei a Bíblia, não é pelo tanto que eu já fui nas conferências, não é pelo tanto que necessariamente que eu reúno, mas é pelo Espírito. É claro que aí o Espírito vai estar. Nós vamos tocar no Espírito por meio da leitura da Bíblia, por meio de reunirmos, por meio de estarmos na conferência, enfim, tudo isso, mas quem vai fazer essa grande obra é o Espírito. Então, pelo Espírito, o Espírito ele revela para mim e para você, ele mostra a nossa real condição e mostra todo o desejo do coração de Deus, ele mostra o próprio Deus para mim e para você, ele revela, né? E dispensa toda essa bênção, né? Versículo 11 ao 13, para concluir nesse ponto. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, é por meio do Espírito, né? Então, por isso que os poderosos não conseguem. Por isso que quando eu e você nos voltamos para nosso ego, nossa vida própria da alma, para nossa mente caída, nós não conseguimos. O Senhor está ali revelando, o Senhor tem falado, mas não revela, não consegue mostrar, trabalhar, né? Senhor Jesus. Aí o versículo 15 e 16 desse mesmo capítulo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Então a mente de Cristo, né? É a mente de Cristo sendo revelada, transferida para dentro da minha mente, né? Então, com a mente de Cristo, aí com a mente de Cristo nós conseguimos ver, nós conseguimos ter a revelação de tudo que Deus tem, de tudo que Deus fez e de tudo que Deus é. Tudo isso sendo revelado para mim e para você. Sendo revelado, os irmãos lembram o que é ser revelado, né? Está lá, ali vai ser revelado em mim e em você. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, é por meio do Espírito. Senhor Jesus. Ainda 1 Coríntios, o versículo 16, nós já vemos. Então, precisamos de andar no Espírito em novidade de vida. Ele citou Romanos capítulo 6, vamos ler, foi citado no alimento diário. Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, o versículo 4. Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para como que foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, Senhor, já fomos sepultados, aí veremos toda a obra, né, que o Filho fez, cumpriu todas as coisas, e a partir de então, nós andar, nós sabemos o que denota, o que quer dizer andar, quer dizer, nosso viver em novidade de vida. Né? Na mensagem, o irmão, ele fez o paralelo dessa expressão novidade de vida como sair da caixa, né? É algo novo, algo assim que sai fora do convencional, né? É algo assim que os poderosos não conseguem entender, né? Os poderosos, por exemplo, não conseguem entender que se Deus falar que se eu jogar água aqui, pega fogo, os poderosos não conseguem entender. Foi citado, os irmãos se lembram? Primeira de Reis, capítulo 18. Se colocar fogo no altar, Deus falou, né? Vai queimar, pega fogo, né? Mas só um versículo lá dessa porção, não vamos ler. Os irmãos estão lembrados do que eu estou me referindo, né? No alimento diário foi citado, a experiência dos profetas de Baal, né? Aí eles, enfim, há todo o contexto lá, mas por causa do tempo vamos ler só o versículo 36, por favor, do 1 de Reis, capítulo 18, versículo 36. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Todos acharam? No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Então, eu sou o teu servo, e segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Aí quem leu a Bíblia lá, sabe o que Elias fez? Ele colocou, tem que colocar fogo nessa planta aqui. O que eu vou fazer? Eu jogo água, aí pega fogo. Mas o Senhor falou que era para jogar água. Mas os poderosos não conseguem entender isso. Eu e você, nós na nossa mente, nós não conseguimos entender essa revelação que Deus realmente quer, que no final das contas, né, a grande obra que o Senhor fará, não é muito mais do que pegar fogo ali, pegar fogo lá, é trabalhar a pessoa dele em mim, a pessoa dele em nós. Essa é a grande obra do Espírito, né? Senhor Jesus. Até dentro desse contexto, até compartilhei lá com o Cristiano lá no trabalho, essa bênção, vamos colocar essa bênção como, alguns usam paralelo como um milagre, né? Quanta bênção, irmão, quanto milagre, né? Aí, um grande milagre, definitivamente, é fato, temos que reconhecer, um grande milagre é uma pessoa ser curada de uma doença terminal. Isso não é um grande milagre? Grande milagre. Mas já sabemos o que vai acontecer com essa pessoa, né? Mas, grande milagre mesmo, irmãos, é Deus transformar a minha vida. Então, assim, dentro desse ponto, no alimento diário, pelo menos por 2 vezes, eu vou ver se eu situo pelo menos uma, logo na segunda-feira, no último parágrafo, tem uma porção que fala assim, precisamos ir diante do Senhor e suplicar-lhe que nos conceda essa visão, ou seja, que nos dê essa revelação, que nos mostre o próprio Senhor. Uma pessoa pode equivocadamente acreditar que esteja compreendendo, porém, na realidade não está. Se alcançarmos a compreensão, preste atenção, irmãos, se alcançarmos a compreensão
da sabedoria divina, nossa vida mudará. Então, se alcançarmos a compreensão, a sabedoria divina, haverá uma transformação. Né? Haverá uma transformação, isso irá mudar o meu viver. Esse é o grande milagre. Né? Isso aí é para a eternidade, irmãos. Isso pode até mesmo nos garantir o reino. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então o Senhor quer nos revelar, e o Senhor nos revela o quê? Por meio da sua palavra. Por meio da palavra o Senhor tem nos revelado. Mas o nosso relacionamento com a palavra, dentro desse ponto, o Senhor transformar, aí lá quando, já no sábado, no sábado, que é hoje, né? No terceiro parágrafo, na bênção do Espírito, estão o selo e o penhor. O selo mostra que somos propriedade do Senhor e que o Espírito tem liberdade para trabalhar em nossa pessoa. Então o Espírito, por meio da palavra, tem nos revelado, tem mostrado a vontade, o desejo do coração dele, o próprio Deus tem sido revelado para nós. Aí no nosso relacionamento com a palavra, seja por meio da Bíblia, alimento diário, as reuniões, os hinos, as mensagens, esse contato nosso com a palavra, imergindo, entrando, mergulhando, cada um na sua experiência, né? Mergulhando, entrando. Mas o que garantirá no futuro próximo o fato de eu ser vencedor em relação ao meu contato com a palavra, né? Essa palavra sendo revelada, trabalhada em mim, é uma coisa, revelada em Apocalipse, né? E essa palavra, ela deve ser do testemunho que damos, né? A palavra do testemunho que damos. Quer dizer, o testemunho que damos, quer dizer, é esse trabalhar na nossa vida, é esse transformar, é esse operar. Essa é a grande obra, irmãos. Isso é a grande revelação que Deus tem. Qual que é a grande revelação que Deus tem para nós? É Ele mesmo, sendo trabalhado em mim, até a glória. Isso é a glória, né? Aí, então, meu relacionamento com a palavra precisa produzir isso, né? Palavra, porque aí quando fala lá, a palavra do presidente, quer dizer o quê? O presidente falou, né? A palavra do governador, quer dizer o quê? O governador falou. E a palavra do testemunho, quem que falou? É o testemunho que damos. Então, o testemunho que damos, fala. Essa é a palavra, né? Essa é a palavra, Senhor Jesus. Então, dentro de toda a bênção, trabalhar de Deus, tem a bênção do Pai, do Filho, a redenção. Então, eu e você, nós precisamos de nos despojar de toda impureza e de toda maldade, né? E e permitir que a palavra seja implantada. Você despojar, quer dizer, eu vou abrir um espaço, né? Aí despojar, cara, eu preciso de arrependimento, preciso de confissão, aplico o sangue, eu despojo de toda impureza, de toda maldade, abre espaço, aí a palavra ela é implantada em mim, ela é implantada em você. Aí o que acontece nessa hora? Ela é poderosa. Poderosa para quê? Para quê? Salvar minha alma, transformar meu ser, me transferir para a glória. Senhor Jesus. Mas isso eu li, Tiago, eu falei, Tiago, né? Agora vamos ler. Vamos ler. Então, eu falei Tiago, capítulo 1, versículo 21. Então, vamos agora ler o 21 e o 22. É Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas
almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então esse processo, irmãos, ele é poderoso. O processo de emergir, de entrar na palavra, de desfrutar, de praticar a vontade de Deus é poderosa, mas isso tem que culminar de uma maneira prática. Na sua experiência, o testemunho, né? A prática, o viver, né? Senhor Jesus, graças ao Senhor pela bênção do Pai, do Filho e do Espírito, né? Por isso que quando nós voltamos lá para Efésios, aí fala a bênção do Pai, do Filho, é uma revisão que outras mensagens já foi falada, mas nessa também citou. Então, nós vamos discorrer da mesma forma. Aí nós veremos que há esperança para mim. Há esperança para nós. Aleluia! Senhor Jesus! Senhor Jesus! É por isso que o Senhor nos ilumina, irmãos. Ele ilumina a mim e a você para mostrar a minha real condição, e a bondade de Deus vem e me alcança e me leva ao arrependimento. Aí eu sigo o Senhor, né? Então, o dispensar, a bênção do Pai, Efésios capítulo 1, o versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então a bênção do Pai resume, é um pequeno resumo, irmãos, é um pequeno resumo. Lembrando que a bênção, ela se resume, o resumo do resumo é o quê? É o Espírito prometido. É o resumo do resumo. Mas, como na pessoa do Pai, Ele nos escolheu. Ele olhou para mim, olhou para você, mesmo eu, vou falar você não falar, mesmo eu sendo tão falho, sendo tão pecador, ora até mesmo zombando dele, de Deus, mas Ele já me escolheu. Ele já havia me predestinado, Ele já havia dado um destino, já havia dado um destino diferente para mim e para você. De acordo com a minha condição original caída e pecaminosa e negligente, eu estava destinado ao lago de fogo, a perdição eterna. Essa era a minha história, essa era a sua história. Agora eu posso falar, é a sua história, era a minha história, mas o Senhor predestinou, Ele mudou o destino, né? Então, irmãos, viram aí que agora que tem esperança para mim, tem esperança para você, tem esperança para nós, né? Então o Pai, Ele fez isso, Ele escolheu, de uma forma assim, vai entender, quem é que me escolheria? Nem eu me escolheria, mas Deus me escolheu. Deus escolheu você, Deus escolheu cada um de nós e mudou o nosso destino, nos predestinou. Aí vem o Filho, aí tá lá, então tá bom, mas que destino é esse? Que escolha é esse? Aí o Filho tem que vir no tempo, porque isso tudo em relação ao Pai está no plano, né? Mas em relação ao tempo, o Filho vem, né? Versículos 6 e 7 do mesmo capítulo. Para louvor da glória de sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, foi nos concedido gratuitamente no amado, seu Filho. Então, o Filho, no tempo, ele vem e promove a redenção. O que é a redenção? Redenção é um resgate. Para que haja a redenção é necessário
pagar um preço. Eu posso falar de púlpito, eu também posso falar, você, cada um de nós estávamos no mundo, nas garras de Satanás. Aí o Senhor foi e pagou um preço. Ele foi até a cruz, lá no meu lugar, no seu lugar, ele derramou o sangue por mim e por você. Ele deu a própria vida dele por mim e por você. Agora, não mais pertencemos a nós. O Senhor nos comprou. O Senhor nos resgatou. Essa é a obra de redenção do Senhor. Então, quando nós saímos, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho, vamos contar só essa história, cara. Vou contar a minha história. Eu estava destinado ao lago de fogo. Eu estava nas garras de Satanás. Mas o Senhor, Ele planejou lá, Ele escolheu, Ele predestinou, mas Filho veio e cumpriu. Ele veio e comprou. Ele me resgatou, né? E me trouxe de volta para Deus, né? Aí é claro que para garantir toda essa obra, irmãos, presta atenção, para garantir toda essa obra, ainda dentro da obra do Filho, tem o versículo 8 e 9. Versículo 8, 9 e 10. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, para garantir toda essa obra, ele fez convergir. Você vai convergir para esse ponto. Então, tudo vai convergir para Cristo. Isso equivale ao encabeçamento, né? Tudo está debaixo do encabeçamento de Cristo, né? Senhor Jesus. Nós dá vontade de entrar mais, mas eu queria, nós já íamos direto para agora, na sequência, para a obra do Espírito. Então nós vimos que o Pai escolheu, predestinou, o Filho comprou, resgatou, fez toda a obra, todos os trâmites legais ali, né? E aí encabeçou, aí o Espírito vem, sela. Vamos ler, irmãos? Senhor Jesus. Versículos 13 e 14 do mesmo capítulo. Senhor Jesus. Vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo, Santo Espírito, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade, em louvor da sua glória. Senhor Jesus. Então, irmãos, para que essa realidade chegasse em mim e você, né? Então o Pai fez todo aquele planejamento, o Filho a obra, e o Espírito chegou até mim e você. Mas o Espírito chegou até mim e você depois de nós ouvirmos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Então, toda essa bênção chegou até nós, irmãos. É para quê? Para que eu possa abençoar outras pessoas por meio do evangelho.
eu preciso de levar essa bênção que chegou até mim, eu preciso de abençoar outros, lembrando-os de que Deus os escolheu, que Deus os predestinou, lembrando que Jesus Cristo, Ele foi até a cruz, Ele pagou um alto preço, Ele encabeçou todas as coisas, e o Espírito agora, na sua experiência, na experiência desses que irão crer, o Espírito, Ele selou, né? Aí, por que a gente sela uma carta? É para garantir que ela chegará ao seu destino. Então, irmãos, o nosso destino está garantido. Senhor Jesus, o Senhor já predestinou, o Senhor já mudou o destino. Aí, para garantir, Ele foi e selou. Ele selou. Garantiu, ó, o selo está aqui, ó. O destino é a glória. É a nova Jerusalém. Senhor Jesus, com uma paradinha no reino milenar. Tem direito, né? Basta aí, basta o testemunho falar a palavra, né? Enfim, o Senhor tem trabalhado em mim, você tem esperança para mim e para você, irmãos. Aí o Espírito, ele vai, ele garante, o penhor é uma garantia. Né? Então hoje, por meio do Espírito, eu e você, todos aqui têm um Espírito, não tem? Todos aqui creram no Senhor, não creram? Então, nós que temos o Espírito, a nós foi dado um penhor, é uma garantia. Aqui, olha, toma aqui, deixa aí, eu garanti de que eu vou desfrutar. Hoje nós temos, por meio do Espírito, o antegozo da Nova Jerusalém. Nós temos o antegozo do reino, por meio do Espírito. Por isso que, realmente, os poderosos, eles não conseguem ver isso. É loucura para eles, né? Mas, quanto eu e você, nós precisamos ser gratos, né? Gratos ao Senhor, né? Que realmente tem insistido comigo, tem insistido com cada um de nós, em revelar, em falar a vontade dele, né? Agora, para nós, um último ponto, vamos concluir aqui, ainda em Efésios capítulo 1, o versículo 17, é o versículo 17 e 18. Senhor Jesus. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então nós precisamos de espírito de sabedoria e revelação. Esse versículo ele é precedido do encargo, do desespero, do apóstolo Paulo, no versículo 16, ele fala que ele não cessava de orar, né? Mostra a importância de nós orarmos, né? Orarmos para que o Senhor ilumine os olhos do meu coração, para que o Senhor me dê espírito de sabedoria e de revelação. Precisamos de orar uns pelos outros, né? Orarmos pelas pessoas que irão ainda crer, né? Para que, dessa forma, eu e você, nós precisamos desse espírito de sabedoria e de revelação. O seu coração precisa de ser iluminado. E esse iluminar, irmãos e irmãs, deve ser, não vou dizer diário, não, né? Tem que ser constante, né? Sempre, enganoso é o coração, né? Mais corrupto do que todas as coisas, né? Então eu e você, nós precisamos ser iluminados constantemente, né? Constantemente, rogarmos, orarmos ao Senhor para nos dar espírito de sabedoria e de revelação. Aí sim, na experiência individual, isso culminará na experiência da igreja, nós conseguiremos tocar nessa profundidade, irmãos, porque
realmente as bênçãos de Deus, toda a sorte de bênção espiritual, quem sou eu para achar que com esses poucos minutos eu falei? Nada, nem sequer, nem raspou, né, no que são essas bênçãos. Vocês já imaginaram o próprio Deus? É isso. Se culmina o próprio Deus. É algo tremendo, é algo grandioso, mas que por sua vez, até mesmo eu e você, tão pecadores, tão negligentes, tão falhos, quando eu e você, nós nos arrependemos, né? Confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas fraquezas, aplicamos o nosso sangue, irmãos, nós temos a obra do Filho a todo momento, a bênção do Filho a todo momento disponível para mim, para você. Toda essa vida foi um poder capaz, está dentro aqui, não vou ler, senão não estamos tendo, foi capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos. Está aqui, ó, Efésios. Foi capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos. Será que não é capaz de restaurar você? Restaurar a mim? Será que não é capaz de revivar a mim e a você? Será que não é capaz de trabalhar, de transformar a minha vida e a sua vida? Né? Então, tudo isso e muito mais é o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para nós, o Senhor quer revelar a cada dia. Né? Senhor Jesus, de fato somos gratos a Ti, Senhor, por toda essa bênção, Senhor, toda a sorte de bênção dada a cada um de nós. Senhor Jesus, se revela a cada dia na nossa experiência, especialmente no nosso viver diário. Senhor Jesus, onde quer que estivermos, que o Senhor possa ser revelado, trabalhado, transformando a nossa vida, revelando a si mesmo em nós. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, por favor, pequenos grupos nós vamos compartilhar. Aí teremos depois um tempo para